Livro do Olival Lopes, Gotas de Esperança. Modifique-se o ritmo da mente. Surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece, como uma sombra da mente enferma. Ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita: sou não, sou são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isto altera o ritmo da mente. Siga pensando neste sentido. Sentir-se plenamente são um atentado de confiança no poder de Deus. Vamos então elevar o pensamento a Deus. Agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos recebendo todas essas bênçãos. Obrigado, Pai, por tudo que nos dás a cada dia, cada dia. Perdoa nossos erros e faltas. Mostra-nos o caminho da luz e da paz. Em agradecimento dissemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. e assim damos aberto a palestra doutrinária da noite de hoje com a nossa irmã Adriana. Obrigado. Boa noite a todos, muito bem-vindos nessa noite, na nossa casa. Eu espero que eu traga aqui a palavra que toque alguém, que toque no coração, que toque na dor, que toque na reflexão e que seja de alguma maneira um aprendizado, assim como é para quem fala aqui sempre, que estudou, que vai falar alguma coisa, que seja também para quem está ouvindo. Então que todo mundo consiga tirar algum proveito aqui do que vai ser falado. Eu sempre trago umas arminhas assim, tenho trazido para o pessoal, aí eu trouxe para a palestra também, de uma maneira para a gente fazer uma coisa mais prática e tentar fixar um pouquinho, de tudo que a gente às vezes ouve aqui, passa meio em branco, vendo às vezes uma atividade, a gente acaba fixando melhor a ideia. Da mesma maneira, quando um palestrante sempre traz um slide, alguma coisa assim, também é com essa função de nos orientar no que a gente vai falar, mas também com a função de que quem vai ver também vai, daqui a pouco, não lembrar de tudo, mas aquela figura que mais lhe marcou vai lhe chamar a atenção para algum ponto. Então, aí eu vou fazer algumas atividades. Eu estou no meio de espíritas, todo mundo aqui na casa espírita, então acredito que o que eu vou falar não vai ter mistério para ninguém que está aqui. Então, eu vou falar sobre a vida futura, que a gente vem aqui, às vezes, na palestra e ouve muita reflexão sobre a rotina, sobre o dia, sobre o que a gente faz. Mas tudo isso é uma preparação para a vida futura, para a nossa vida real, a nossa vida depois de estarmos aqui. Então, já muito no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, fala sobre, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Quando Jesus fala lá para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Então, se ele diz que ele é rei, mas o reino dele não é esse aqui. Senão, até mesmo ele não teria sido crucificado, Então, não trazendo uma leitura muito maçante, então a gente vai começar com essa reflexão de que todas as ações, tudo que a gente ouve falar sobre caridade, sobre bondade, sobre moral, tem a ver com esse reflexo na nossa vida futura. Na nossa vida que continua aqui, enquanto nós estivermos nesse mundo encarnados,
e depois, na nossa vida, depois de desencarnarmos, né? Então aí aqui, até na aula eu usei a experiência de mais ou menos fazer o fato do passar dessa vida para a vida espiritual. A Ana está pensando se ela vai lembrar ou não, porque ela já não lembrava da aula, viu? Então a gente está aqui, né, nesse mundo, encarnados, na carne, na matéria, mas dentro de nós habita o nosso espírito, que é esse que a gente precisa alimentar, e para isso que nós viemos aqui às terças, às quartas, às terças, às sextas e trabalhamos nas quartas, para alimentar esse espírito que habita dentro do nosso corpo. Mas vai chegar um momento em que esse espírito vai ficar livre. Opa! É um pouquinho difícil, mas dá certo. E aí, esse corpo ele vai se extinguir, né, na matéria, mas a nossa vida continua. E é sobre essa vida futura que eu estou falando, que é a extinção do corpo, mas não é a extinção do espírito, não é a extinção da alma, que vai continuar. Então, por mais que a gente depois não tenha mais o corpo, a gente vai precisar continuar alimentando este ser espiritual, que somos cada um de nós, e que vamos seguir individualmente, tendo as nossas conquistas, sejam elas positivas ou negativas, são nossas conquistas, a gente é que conquista. Mesmo o que é ruim, a conquista é minha. E o que é bom, a conquista também é minha. Só que às vezes a gente ganha uma medalhinha também por estar conquistando algo de negativo. Então, por isso que a gente tem que cuidar dessa vida futura. E é o que a gente vem trabalhar aqui no Centro Espírita, né? Esse futuro, ele justifica muitas anomalias que acontecem aqui na Terra e nos convida à justiça divina, que não é o castigo, é simplesmente ação e reação. É a consequência do que a gente fez. Então, na verdade, pontos básicos espíritas, né? Imortalidade da alma, reencarnação e a justiça divina através da lei de ação e reação. E nós estamos prontos para essa vida futura? Nós não somos mais um povo pastor, nós somos espíritas, nós já entendemos melhor as coisas. A gente não precisa acreditar que uma colheita que não deu certo é um castigo de Deus. Muitas vezes não deu certo porque a gente não plantou direito. Então, por isso que a colheita não deu certo. A gente não precisa pensar que as conquistas que a gente tem são glórias que Deus nos deu. E por que deu para mim e não deu para a Bia? Então, tem que ter uma relação entre tudo isso. E é isso que a vida futura depois vem nos mostrar. Vou tirar minha cadeira aqui. Então, essa vida futura, ela é natural, na verdade, a nossa vida original, a nossa essência, a nossa verdadeira essência, e as passagens que nós temos aqui são para melhorar essa essência que a gente sustenta durante toda a eternidade. Sempre com o privilégio de estarmos evoluindo. É um privilégio, porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre se melhorando. Às vezes a gente dá um passinho para trás, às vezes a gente dá uma paradinha, mas o certo e o que Deus espera, Deus nos criou para a evolução, para que a gente evolua, para que a gente se melhore, para que a gente aprenda com os próprios erros e possa refazer o caminho que a gente tem. Então ela é real, é individual, cada um de nós tem a sua, cada um de nós é responsável por ela, do que vai fazer de bom ou de ruim. Existem muitos que nos ajudam, mas cada um de nós é responsável por ela. Você constrói, então é de pouquinho em pouquinho. Às vezes você pode querer que seja muito rápido, né? Mas não é bem assim que acontece. Às vezes é demoradinho. Cada um também tem um tempo. Uns vão muito rápido
Então a gente deve evitar a comparação, porque cada um vai construir do seu jeito. Da mesma maneira que cada um faz o seu trabalho de uma forma, da mesma maneira que cada um cria o seu filho de uma forma, e muitas vezes irmãos, gêmeos ou não, da mesma família são pessoas diferentes. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Então resulta dos nossos esforços, do quanto a gente se dedica para fazer se melhorar. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não está pronto, às vezes a gente não está naquele momento. Mas uma hora a gente vai parar e vai pensar. Seja por bem ou seja por mal, a gente uma hora vai parar e vai pensar. E a dedicação é só nossa. Então, quando a gente realmente estiver precisando, a gente vai dar aquela paradinha e vai pensar, né? Eu vou precisar me dedicar para isso, porque agora chegou o meu momento. Se não for o momento, tá tudo bem, tá tudo bem. É como eu estava falando agora, cada um constrói do seu jeito. Então, tenha calma também, tenha paciência, né, com tudo isso. É preciso ter paciência com a gente mesmo. Às vezes a gente é muito acelerado, quer correr, mas às vezes precisa também aprender a desacelerar. Porque simplesmente não era o momento, não era o local. Então aí a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho. E é verificada por fatos. Por quê? Porque essa vida futura a gente tem experiências, né, de contato, da existência dela. E é por isso que todos nós, como espíritas, estamos aqui hoje numa palestra a respeito da doutrina espírita, sobre os ensinamentos espirituais, né? Então, ela tem essa relação com fatos também, né, de comprovações que a gente já teve. Eu vou fazer uma experiência para vocês, mais ou menos falando sobre o fato de como nós chegamos aqui no Centro Espírita, né? E como nós pretendemos sair. Mas no meio de tudo acontecem algumas coisinhas com cada um de nós. Pode ser que não tenha acontecido com ninguém, tenha sido diferente. Pode ser que tenha acontecido algo a mais com alguém também, que daqui a pouco eu não vou colocar aqui. Mas é mais ou menos essa preparação para a vida futura. Por quê? Porque aqui está, digamos que, a vida pura, né? Então, dentro desse copo, a água que está aqui, ela está pura. E é assim que a gente quer ficar. A gente quer, ao longo desse percurso, ter uma vida pura. Pura no sentido de elevada moral, né? De estar feliz, de estar habitando um mundo espiritual também feliz. Tudo isso. Então, é isso que a gente almeja. Mas, ao mesmo tempo, é como nós somos criados meio na ignorância, né? Então, do nosso conhecimento. Vou colocar aqui. E aí a gente quer essa consciência. Mas como a gente não está ainda pronto para esse momento, a gente chega ainda sem conhecimento, é como chegar na escola, por exemplo, e tentar fazer uma conta de divisão. Se a criança recém começou na escola, não conhece nem o número sequer, né? Então ela não vai conhecer para fazer uma conta de divisão. É mais ou menos isso. A gente quer, né, ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, mas a nossa ignorância ainda nos prende nisso tudo. E aí a gente não consegue. E por mais que a gente esteja almejando isso, a gente tenta, mas não consegue se misturar. E aí de vez em quando a gente vai lá, entra um pouquinho e aí não consegue se misturar de novo. Então o que a gente faz? A gente começa a trabalhar isso. Geralmente quando a gente chega aqui no Centro Espírita, né? Todo mundo já ouviu a frase, ou vem pelo amor ou vem pela dor. A maioria diz que vem pela dor, né? Todo mundo riu de mim, que depois na quarta-feira eu disse, olha, agora eu vim pelo amor, mas lá atrás eu já cheguei pela dor em outro lugar. Então a gente vai, cada um com uma consequência. E aí, por essa dor, seja ela qual for, né? Cada um de nós tem a sua, a gente chega e vem para conhecer a doutrina espírita, para conhecer sobre esse ensinamento moral, sobre amor, sobre caridade, para tentar se modificar. E aí a gente vem para o Centro Espírita e é recebido no Centro Espírita, e aí começa a ter uma determinada reação. A gente começa a sentir alguma diferença. Então a gente começa a poder participar
mais dessa mudança que a gente veio atrás, né? Ou começa a sentir efeitos na gente mesmo, na vida, na nossa rotina, alguns efeitos a respeito disso. E aí a gente vai tendo dosezinhas, né? Dessa presença ali de palestras, de leitura que a gente teve. Mas aí ainda não é suficiente e a gente vai tentando, e assim a gente vai indo. Então aqui é como se fosse uma linha do tempo, né? Aí depois a gente vai conhecendo um pouco mais. E aí vem e mistura um pouquinho e vai ficando um pouquinho mais claro tudo pra gente. O que acontece com muitas pessoas, né? Tem um determinado momento que a pressa, aquele famoso ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E aí você acha que já está tudo resolvido. Já estou indo, né? Vou ficar melhor? Óbvio, tudo vai passar. Vou descobrir uma chave, vou abrir a porta e pronto. Estou livre disso tudo. E aí começa a vir um pouco de umas neuroses de uns... Como é que eu vou falar? Não é... Um pouco de pressão, nossa mesmo, querendo dizer assim, mas ainda não está bom, ainda não está perfeito, né? O que está acontecendo? Que eu estou indo no centro espírita e tudo, mas não está acontecendo nada, não está melhor, não está um pouquinho melhor, mas não é ainda o que eu quero, não é o que eu estou querendo ainda para mim. E aí isso vai causando na gente algumas perturbações que nos tiram muitas vezes do caminho que a gente precisava seguir, com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de paciência. Então aí essa vida futura, essa construção, ela nem sempre é tão fácil, ela às vezes pode ficar um pouquinho mais conturbada. Aí você segue vindo no centro, né? Depois de um tempo lá, e aí começam a te dizer que calma, tem que ter um tempo, não é assim tão fácil, tu tem que ir construindo, tu tem que ir, né, refletindo e tal. Aí vem lá, toma um passe. Tarará. A gente fala brilhinho, porque lá para as crianças a gente diz para eles imaginarem que tem luzinhas caindo sobre eles, como se fossem brilhinhos, para eles entenderem, né, o que é o passe, essa energia do passe. Então aí eu até trouxe brilhinho assim, um glitter, para fazer essa coisa assim, sabe, de que é uma coisa meio mágica, digamos assim, para as crianças, embora a gente como adulto já tenha uma compreensão melhor de entender o que são, né, essas variações de energia e tudo. Então aí tudo começa a ficar com um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais claro. Aí vem o passe, aí a gente vai lá, toma mais uma dosezinha de conhecimento, que tem que partir também da gente. Não é às vezes só estar presente na palestra, mas também colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, tudo. E vai ganhando uma cor, vai ganhando uma mistura, e assim a gente vai indo. Às vezes só o passe não é ainda tão necessário. Então aí a gente tem atendimento fraterno, a gente tem água fluidificada, a gente tem evangelho no lar. Tudo isso a gente trabalhando junto, só o evangelho no lar, só água fluidificada, só o passe, só o atendimento, não há milagre. O milagre é realmente colocar em prática. Mas tudo vai se clareando, a gente vai construindo. E aí começa a entrar, depois de um tempo, a fase ainda mais legal, que é quando a gente realmente entendeu tudo o que acontece desses passos todos e de onde a gente quer chegar e do que a gente quer para o futuro, né? Que é a gente refletir. Então a gente aí começa a se trabalhar, a colocar a mão na massa mesmo, naquilo que é o nosso objetivo, naquilo que a gente quer, e vai ficando cada vez
tudo mais claro, tudo melhor, mas essa construção pode levar muito tempo. Essa construção pode muitas vezes levar mais do que essa vida, dependendo do caso. Mas a expectativa que a gente tem é de sempre estar cada vez mais claro. Então, daquilo que a gente tinha lá atrás, pode ainda não ser o perfeito, porque às vezes daqui a gente ainda não vai sair num estado perfeito, mas é o melhor que a gente pôde fazer. E isso é que é o mais importante. Como ali diz, você constrói, resulta de esforços. E tudo isso aqui que você faz, de pouquinho em pouquinho, é um prêmio para cada um, dependendo do que precisa, dependendo do nível do que está precisando na sua vida, ou que está fazendo na vida do outro. Porque às vezes a gente vem aqui, né, para ajudar na vida do outro, não necessariamente na nossa. Mas vai clarear. A fé, a esperança, o futuro, vai clarear. Tudo depende da nossa construção, tudo depende do nosso trabalho e do nosso esforço. O importante é que a gente não vai desistir nunca. Nunca. E se você der uma paradinha de vez em quando, depois vai voltar, pode ser que tenha que recomeçar do meio do caminho, pode ser que às vezes tenha que voltar um pouquinho mais lá atrás no caminho, mas aí a escolha é sua, né? Ninguém é obrigado a continuar, ninguém obriga a entrar, ninguém obriga também a ficar. Então é uma coisa de consciência. Mas a partir do momento que chegou ali no final, que já começou na reflexão, já é outra coisa, né? Já é outra vida, outra expectativa. E é isso que a gente, então, trabalha. Uai. Que tinha saído aqui. Deixa eu ver se vou. Então, nós estamos no caminho. Se hoje a gente está aqui reunidos, se hoje a gente está aqui conversando, se hoje a gente está aqui trocando um abraço quando chega ou quando sai, depois tomando passe, é porque a gente já está no caminho, né? O entendimento espírita nos dá a liberdade de percorrermos o caminho que quisermos, conscientes das consequências. A velocidade que vamos concluir o percurso é na intensidade da nossa vontade. Então isso a gente tem que ter muito claro, né? De que a nossa vontade é, como a gente fala, pensamento, ação. Então o que eu penso tem muito da ação. O Clever leu a mensagem aqui, falava justamente sobre doença, né? Como influencia aquilo que a gente está pensando. E aí, mas não adianta, vem aquele pensamento. E de repente eu já estou pensando. Mas quando eu começo a perceber que eu pensei em determinada coisa e eu penso, não, eu não quero pensar nisso. E aí eu vou lá e refaço, eu já estou dando um passo nessa construção. Porque tem coisas que são muito automáticas, né? Às vezes a gente passa, acorda no dia, dá o primeiro tropicão ali na cama e já sai esbravejando, né? Com a cama, e daqui a pouco já é alguma coisa que caiu no chão, aí se vai para a cozinha já é um copo que quebra, já é... Parece que aí tudo vai numa cadeia levando adiante. Isso eu estou falando de um dia que às vezes pode acontecer. Só que isso às vezes acontece numa vida inteira. Numa vida inteira por determinadas ações que a gente toma e que vão se repetindo. Então, muitas vezes, com alguém da minha família, eu acabo repetindo determinadas ações que me levam a sempre ter uma certa indisposição com aquela pessoa. E aí, geralmente, o que a gente faz é sempre achar que o outro tem algum problema, né? E a gente não. Pode ser que sim, pode ser que esse outro tenha algum problema. Mas se a gente começar a repensar também e refazer as atitudes, talvez tudo se torne mais fácil. Então, nessa questão da intensidade da nossa vontade, daquilo que a gente pensa, quando a gente começa a ver um pouquinho diferente, quando a gente começa um pouquinho a agradecer, a gente já começa a ver as coisas diferentes. Quando a gente começa a
Não reclamar só de um dia porque está chovendo, a gente precisa de chuva também, ou de um dia porque está muito calor, a gente precisa do calor também. As coisas são meio fora da medida. Claro que são, porque elas não estão no nosso controle, nem tudo está no nosso controle. E se eu não consigo controlar o meu pensamento, a minha ação, daquilo que eu quero fazer, eu vou querer controlar a chuva, o sol, o trânsito, o fogão. Às vezes não dá para controlar o fogão, né? A gente sabe. Às vezes dá um pulinho ali, não sei o quê, quando volta já deu um problema sério ali. Então, quer dizer, tem coisas que vão fugir do meu controle. O que eu não posso é perder o controle que eu tenho. Então, essa vontade, esse pensamento, é o que coloca em ação o percurso que a gente vai ter daqui pela frente, ou que já vem tendo. Então, a gente está indo, né? A gente geralmente chega aqui, em outro local, ou vem já muito. Tem gente que vem mais novo, tem outros que já vem mais tarde. Então, a gente chega naquela simplicidade ali do que a gente conhece, muitas vezes sofredores, muitas vezes desnorteados, com muitos questionamentos, muita curiosidade, de coisa até que a gente nem sabe mesmo explicar, porque não cabe a nós ainda aqui entender. Mas aí a gente começa a se conhecer. E essa parte, né, do caminho é que às vezes é a mais dura e é que faz com que a gente às vezes tenha um retrocesso. Porque quando a gente começa a se conhecer e começa a se perceber, nem tudo fica tão fácil, porque aí a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Então aí depois a gente vai construindo. Mas é uma eterna construção. A gente está indo sim, a gente está evoluindo sim. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, se olhar para trás, e eu me coloco nesse cada um, se eu olhar para trás, e tenho certeza, tem muita gente que olha para mim e diz, não melhorou nada. Pode ser que não, mas a consciência que eu tenho, daqui a pouco, de algum ato que eu cometeria, ou de algo que eu falaria, e que hoje eu já não faço mais, e aí quando eu estou falando estou falando que vocês estão pensando a mesma coisa, é isso que realmente importa. É aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente realmente consegue ver de modificação, lá do início para agora. E assim vai ser de agora, mais adiante, daqui a um tempo. Só que a gente não pode, às vezes, pular etapas. Não tem como, do início, chegar no fim, sem percorrer esse caminho todo. Então, a gente está indo, e assim a gente vai se preparando para essa vida que nos espera. O Criador, então, nos fez construtor. É uma construção, sempre. E falando do mundo material, o homem, a humanidade, é uma grande construtora. Vamos olhar para as coisas boas que foram construídas, para todos os privilégios que a gente tem. Se hoje a gente tem uma energia elétrica para estar aqui essa hora, nesse momento. Há muito tempo isso foi construído, foi trabalhado. Então tudo é permitido para que a gente vá construindo e vá melhorando e vá progredindo. Assim como o mundo progride, cada ser que está no mundo também progride. Então, a gente tem que trabalhar sempre. E trabalhar onde? Trabalhar na gente mesmo. Antes de tentar trabalhar no outro, tentar trabalhar dentro de nós. É uma construçãozinha, dia a dia, momento a momento, oração a oração, mas é que ela vai de pouquinho em pouquinho. Assim como às vezes a gente vê uma construção muito rápida, por exemplo, de um prédio enorme, né? Por quê? Porque eles têm muitos artifícios, conseguem fazer. E outras vezes a gente vê alguém construindo a sua casinha, que está de pouquinho em pouquinho. Uma hora fez uma partezinha, daqui a pouco vai lá, coloca a abertura, depois vai lá, coloca um piso, e logo, logo está lá dentro. Demorou muito mais do que aquele lá que tinha mais condições? Sim, demorou. Mas cada um está vivendo dentro da sua casa e construindo o quê? O seu lar. Que não basta só ter a casa. Então é nessa construção que a gente vai todo dia colocar aqui como ensinamento, todo dia estar nas obras,
está no tanto de literatura que a gente tem para falar. Eu costumo sempre dizer bastante que na internet tem muita coisa boa, tem muita gente boa para a gente seguir, e que se a gente não vai parar, tipo, 1 hora para ler, mas a gente tem vídeos de 1 minuto que tem muito conteúdo bom, é importante filtrar, né, o que tem, então cuidar muito bem qual é o conteúdo que você pega, de quem você pega, mas tem muita coisa boa. Então, hoje em dia, a gente dizer que não tem como se aprofundar naquilo que a gente quer conhecer para melhorar a nossa vida futura, não tem como. Está disponível a todo mundo, está na palma da mão, está no livro da biblioteca, está no livro online, está no PDF ali que alguém às vezes compartilha, né? Então tem como aprender. E aí é aprendendo que a gente vai trabalhando e construindo o nosso projeto, que eu espero que eu tenha contribuído para vocês, para que esse projeto de vocês seja não o melhor projeto. Talvez vocês não sejam os melhores arquitetos, porque na verdade o melhor arquiteto, né, já nos colocou aqui. Mas que a gente seja, sim, a obra-prima que ele espera que a gente possa chegar a ser. Então, que a gente vá construindo de hoje em diante, sempre contando, né, com amigos, com irmãos que estão sempre nos acolhendo, sempre contando com as casas espíritas, com as outras religiões, com tudo que tiver que fale de amor, de caridade, e porque tem muita gente que não está dentro da casa, que não está dentro da igreja, mas que faz muito pelo outro, distribui amor, faz muita caridade. Então a gente tem vários pontos de luz, né, no nosso planeta, para a gente poder se apoiar e para a gente ir construindo esse projeto. Então, como eu falei no início, eu espero que alguém tenha, num slide, numa fala, num pontinho da experiência ali, pego um pouquinho só, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai ficando cada vez melhor. Então agradeço, peço a Deus que ilumine todos nós também, a nossa volta para casa e que a gente possa voltar cheio de energia e com muita paz. Obrigada. Nossa. Obrigada. Olha o relógio. Vou falar daquele do caminho para mim bem rapidinho. Esse? Não, outro. Esse. Esse? Ali tu falou que o arquiteto divino nos construiu e espera de nós que a gente faça o nosso caminho arquitetando ele da melhor forma possível. Aí o que acontece? Porque quando a gente escolhe um lugar para a gente evoluir, pode ser qualquer igreja, qualquer religião, não precisa ser o centro espírita, não. A gente se dá de encontro com uma situação que remete à responsabilidade que cada um de nós tem com o nosso caminho, com aquilo que nós temos que fazer por nós, não pelo outro. E toda religião vai traçar um paralelo, muitas das vezes, com a trajetória do Cristo, com a trajetória da Bíblia, né? Com os preceitos cristãos. E aí, digamos que quando a gente escolhe a doutrina, vou falar de mim, fica mais fácil. A gente escolhe um lugar que nos traga lucidez, que nos traga uma fé raciocinada, que nos traga uma clareza dos passos que a nossa vida tem nos apresentado. Porque, às vezes, tem coisas que não tem muita explicação, que a gente não encontra explicação em outros lugares, mas a doutrina espírita esclarece de uma forma muito clara. E fica muito mais fácil você levar a vida. Porque daí você olha para o passado como um aprendizado, você olha para o futuro como algo que você tem que construir a partir de hoje. E aí, o arquiteto espera da gente. Só que, às vezes, as nossas expectativas afobadas em relação à nossa própria construção, no sentido de sermos um arquiteto muito perfeccionista e querermos, muitas das vezes, adentrar qualquer lugar religioso e para ontem eu quero ser melhor. Para ontem eu quero ser perfeito.
E aí, essas expectativas afobadas nos frustram demasiadamente. E aí, ali, quando ele falou, conscientes das consequências, nos dá a liberdade de percorrer o caminho que quisermos, conscientes. É isso que a doutrina faz com a gente. Deus nos deixa conscientes. Mas quando a gente fica consciente de nós, aí é que o desafio aparece. Porque a consciência de nós, muitas das vezes, é dolorida de se ver. Muito dolorida de se ver. E por isso que às vezes a gente não aguenta o tranco. E a gente busca o caminho da porta da mesma forma que a gente entrou para sair. Porque não é fácil. Não é nada fácil. Só que o passo é um atrás do outro, um na frente do outro. E aí a gente constrói de maneira mais tranquila. Nos perdoando por aquilo que nós não conseguimos dar ainda. Mas vamos conseguir. Diante da nossa força, da nossa perseverança, da nossa fé vacilante, que é como fósforo, que a gente risca e logo quer se apagar e nos queima os dedos. Então, essa fé vacilante, muitas das vezes, muito bem cultivada, ela acaba dando espaço a uma vela. E de vela ela vai evoluindo para uma vela de 7 dias, depois um lampião, depois e assim por diante. Então, o importante é perseverar, sempre se perdoando por aquilo que eu não consegui conquistar ainda. Muito obrigada, Adi. Porque tudo isso aqui que ela deu na quarta-feira pra gente. E aí a gente falou para ela repetir aqui, porque nada mais interessante do que algo didático para que a gente possa lembrar disso lá fora. Então, eu só te agradeço a ti e a tua mentoria. Obrigada. Que se fez presente nessa noite. Agradecendo a todos que aqui estão. A Deus, a Mãe Santíssima, que nos cobre com seu manto, com suas flores perfumadas, todos os dias, fortalecendo os nossos ideais. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, recebendo o manancial daquilo que o nosso espírito vem buscar, muitas das vezes milenarmente. Estamos sempre sedentos de algo que nos complete, sedentos de respostas daquilo que o futuro nos trará. Obrigada por ter esse lugar onde nós pousamos para nos fortalecermos. Pedimos a Deus, nosso Pai, que derrame suas luzes sobre todos nós, sobre todo o campo espiritual e material dessas cercanias. Que a Mãe Santíssima se encarregue dos nossos corações, das nossas mentes, porque o seu olhar materno, muitas das vezes, é o que cada filho do Pai precisa nos momentos mais difíceis da sua trajetória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Esta prece damos por encerrado o culto desta noite. Para todos que quiserem tomar passe e que fiquem sentados, serão chamados. Então, tá bom. Agora juntos tá carequinho.